Os conservadores contrariaram todas as pesquisas, inclusive as de boca de urna, e derrotaram com folga a oposição trabalhista nas eleições parlamentares da Grã-Bretanha. A vitória inesperada dos conservadores foi a grande manchete desta sexta-feira. Eles conquistaram 331 das 650 vagas na Câmara Baixa. Os trabalhistas ficaram com 232. Os institutos de pesquisa buscam agora respostas para o erro das previsões que apontavam para uma disputa voto a voto entre o primeiro-ministro David Cameron e o rival trabalhista Ed Miliband. As urnas também revelaram outras surpresas. O Partido Nacional Escocês Separatista conseguiu 56 das 59 vagas reservadas para a Escócia. E uma estudante de política de apenas 21 anos derrotou o chefe da campanha trabalhista no país. Ela se tornou a deputada mais jovem do parlamento desde o século XVII. Nigel Farage, líder do UKIP, o partido de ultradireita que surpreendeu nas eleições para o Parlamento Europeu no ano passado, não conseguiu se eleger. A legenda ficou apenas com um assento. Ele, Nick Clegg, líder dos liberais-democratas, e o maior derrotado, o trabalhista Ed Miliband, já anunciaram a renúncia. O primeiro compromisso oficial de David Cameron, depois que teve confirmada a vitória, foi simbólico. Ele se encontrou com a rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham para dizer que aceita um novo mandato de 5 anos. Na volta, prometeu mais poderes à Escócia e a realização de um referendo sobre a permanência do país na União Europeia. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que a insistência da Grã-Bretanha em fazer esse referendo que a gente acabou de ver aí sobre a permanência no bloco preocupa tanto? Boa noite. Bom, a vitória arrasadora dos conservadores provocou um strike, né? Os dirigentes dos 3 partidos, Trabalhista, Liberal Democrata e o UKIP, que é de extrema-direita, caíram e deixaram o campo muito livre os conservadores governarem sozinhos e cumprirem a promessa de um referendo em 2017. É uma questão pendente. A Grã-Bretanha não aderiu ao euro, mas está na União Europeia. Numa hora de fragilidade da União Europeia, é fácil o diagnóstico de que os problemas da própria Grã-Bretanha vêm da União Europeia. Então, está criado um clima favorável a um sim a favor da proposta do David Cameron, o que vai enfraquecer fortemente a União Europeia, com um dos polos fundamentais do ponto de vista político e histórico e provavelmente uma aproximação maior ainda da Grã-Bretanha com os Estados Unidos. Emir, e o separatismo escocês pode renascer com força agora? Bom, o que aconteceu? Houve um susto, porque quase ganhou o separatismo da Escócia e as promessas dos 2 grandes partidos de que, com isso ganharam o referendo, de que haveria maiores poderes transferidos para a Escócia. Foram para casa, acabou o referendo, acabou o susto e não fizeram nada. Então, o fortalecimento do independentismo escocês vem daí. Não cumprimento dessas promessas e, portanto, dirigiram bem a reação popular e agora arrasaram o Partido Trabalhista, que costumava ter maioria lá, e agora tem uma força muito grande. Não sei que estratégia vão colocar futuro, mas tem um consenso nacional fortíssimo a favor da ideia da independência que não havia há um tempo atrás. Emir, eu vou te pedir um instante, nós temos outra reportagem para você comentar. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas em todos os continentes e moldou grande parte do mundo em que vivemos. Vamos rever esse triste episódio da história na reportagem da nossa correspondente Gisele Garcia. Здравствуйте, добро пожаловать. Aos 92 anos, o veterano do exército soviético, David Dushman, é um dos 69 sobreviventes de um batalhão de 12 mil soldados que lutaram na Segunda Guerra. Quando o conflito terminou, ele estava entre os combatentes que receberam a missão de destruir Auschwitz, a rede de campos de concentração nazistas ao sul da Polônia, onde foram assassinados milhões de judeus. 70 anos depois deste dia marcante, o veterano olha para o presente com preocupação. Para ele, conflitos como o da Ucrânia mostram que as lições da Segunda Guerra parecem não ter sido aprendidas. Temos que nos comportar como pessoas, não como animais. Eu não entendo o que esses políticos estão fazendo, não entendo mesmo, diz ele. Nos 6 anos da guerra que envolveu as principais potências mundiais, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Foi um período de intenso sofrimento humano.
miséria e destruição para as nações envolvidas. O conflito começou com a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939. Os nazistas, aliados à Itália fascista e ao Japão, compunham o eixo. A eles se opuseram os aliados, que eram o Império Britânico, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para os campos de batalha europeus para lutar contra os nazistas. Para este professor da Universidade de Brasília, as causas da Segunda Guerra têm raízes no descontentamento da população daquela época com os efeitos da Primeira Guerra e da crise econômica de 1929. Quando a crise chega à Europa, ela encontra uma Europa ainda debilitada da Primeira Guerra Mundial. Então, as consequências sociais, o descontentamento é ainda maior. No contexto da Segunda Guerra, batalhas históricas foram travadas, como o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor pelos japoneses e os bombardeios nucleares das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que deixaram centenas de milhares de mortos e causaram consequências desastrosas para a humanidade. O conflito também foi cenário para o Holocausto, o extermínio brutal de mais de 6 milhões de judeus pelos nazistas. A Batalha de Stalingrado entre soviéticos e alemães, que durou 6 meses e resultou na morte de mais de 2 milhões de pessoas, é lembrada pelo veterano Viktor Ananiev, de 92 anos, como um símbolo da resistência soviética. Acreditávamos que os alemães nos matariam, mas estávamos dispostos a lutar até o final, conta ele. Dizem que quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Deve ser por isso que na Europa, memórias de uma das mais sangrentas guerras da história da humanidade estão por toda parte, até mesmo nos países menos afetados, como a Dinamarca, que viveu 5 anos da ocupação nazista. Esta âncora, que fica no canal de Copenhague, um dos cartões postais da cidade, tem um significado especial. Ela pertenceu a uma fragata de guerra e é uma homenagem aos quase 2.000 marinheiros que sacrificaram a vida durante o conflito. A guerra na Europa terminou em maio de 1945. Quando o Japão se rendeu em setembro, também houve muita comemoração. Era o início de um novo momento que até hoje tem grande influência sobre a ordem mundial. E voltamos com Emir Sader. Emir, que lições a Segunda Guerra Mundial deixou para a humanidade? Bom, na verdade foi uma guerra só, a primeira e a segunda, com um intervalo pequeno. No fim do século XIX, as grandes potências terminaram de dividir o mundo entre elas. E disse o Lenin, uma só vai poder se expandir às custas da outra. Então se abriria um período de guerras interimperialistas, que foi o que aconteceu. Ao final dela, os Estados Unidos saiu vencedor, hegemônico, com 2 guerras mundiais no meio e com 2 bombas atômicas. Então, o que fica claro é de que a disputa hegemônica se resolveu em favor dos Estados Unidos. Como surgia a potência soviética, as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki não eram para derrotar o Japão, que estava derrotado. Era para anunciar o poderio militar que os Estados Unidos tinham, que foi equilibrado quando a União Soviética teve acesso à bomba atômica. Uma lição fundamental que continua a valer hoje, mesmo depois da Guerra Fria, é que não deve haver terceira guerra mundial, porque o equilíbrio militar, o equilíbrio atômico, nuclear, faz com que uma potência destrua a outra. Então, daí a ideia de Guerra Fria, se fala se tem uma nova Guerra Fria ou não. Mas não deve haver um novo enfrentamento, só um acidente, porque as duas sabem da lógica de autodestruição. Outra consequência é que a resistência a Stalingrado confirma aquilo, que não é a superioridade militar que leva à vitória numa guerra. Como no caso a gente falou outro dia dos vietnamitas derrotando os Estados Unidos, porque, na verdade, é a força moral, é a força social, é a força ideológica que levou essa resistência heróica de Stalingrado e fez com que os soviéticos fossem quem tivesse chegado a Berlim antes dos norte-americanos e consolidado a derrota do nazismo. Emir, de que formas a Segunda Guerra influenciou o mundo atual? Bom, influenciou na ideia das duas, do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo entre grandes potências que existiu ao longo da Guerra Fria. Isso está de alguma maneira descaracterizado, mas vimos hoje mesmo pelo próprio desfile militar na Rússia, como o poderio militar da Rússia não é aquela Rússia mambembe militarmente que tentou invadir a Chechênia e teve muitas dificuldades. Há um poderio militar importante, é um exibicionismo até russo para demonstrar que esse equilíbrio continua a existir. Agora, a ideia é de que não se resolvem problemas políticos, econômicos, ideológicos com guerra.
A Primeira Guerra Mundial foi mais destruidora ainda porque era a guerra da baioneta, as pessoas se destruíam no campo de batalha. A Segunda foi mais cruel porque a batalha é a luta da aviação. Morre mais população civil, que é o que acontece hoje em dia. A população civil é que paga o preço mais caro. Agora, aparentemente, pelos conflitos, como foi mencionado a Ucrânia, isso não foi tirado como lição em geral. Agora, uma lição é que certamente não deve haver uma terceira guerra mundial, pelo que eu mencionei. Obrigado, Emir. Boa noite.